Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 19 de novembro, agora na Espanha, 10 horas e 10 minutos. No Brasil, 6 e 10 da manhã. Gente, eu começo pelo gráfico semanal para mostrar para vocês. Semanal ancorado na MM200 e na nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Para mostrar para vocês que se a gente fechar o gráfico semanal nesse patamar, na virada da VWAP de domingo para segunda, a gente já vai abrir um belo engolfamento aqui no candle que vai se desenhar a partir de segunda-feira. Então isso aqui pode sim ser um retorno em direção à MM200 aqui no semanal. Muita gente aqui no canal me mandou mensagem sobre aquele meu gráfico das camadas de expansão logarítmica exponencial vezes 10 da BTC, que justamente mede o nível de longevidade para cada camada de expansão da BTC vezes 10. Então, basicamente, no patamar de 10 dólares até 100 dólares, a BTC ficou 374 dias. No patamar de 100 dólares até 1.000 dólares, ela ficou 1.000, vamos deixar acabar aqui, 1.339 dias. No patamar de 1.000 para 10.000 dólares, ela também ficou ela ficou um período proporcional a 1.000 dias. O que eu quero dizer com isso é que como essa análise ela foi interrompida em 31 de outubro de 2021 e essa camada de ataque que a gente está protagonizando agora de 10.000 para 100.000 dólares vai fazer com que o market cap da BTC supere o market cap das grandes corporações empresariais do planeta e também vai impor a pavimentação regulamentar, eu acho proporcional que a gente fique aqui pelo menos uns 1.200, 1.300 dias, talvez até 1.500 dias. Então, como isso aqui foi interrompido em 31 de outubro, a gente pode colocar mais 385 dias aqui, 380 dias aqui. Então a gente já basicamente está praticamente 1.000 dias. Então eu tenho para mim que esse gráfico ele é proporcional ao nosso gráfico semanal de expansão logarítmica exponencial, mas só que por um outro prisma, que é o prisma da longevidade para cada camada de ataque. E na minha leitura, os ataques subsequentes, principalmente a partir de 1 milhão de dólares em direção a 10 milhões de dólares e de 10 milhões de dólares em direção a 1 bilhão de dólares, na minha leitura vai ser muito mais fácil superar essas camadas subsequentes, porque aqui bancos centrais estarão disputando reservas cambiais em BTC. Agora, essa camada aqui, que é onde a revolução está se desdobrando, talvez seja a mais assim que vai sofrer mais percalços, vamos colocar assim. Até porque eu estava lendo uma reportagem daquele que dava conta de uma entrevista daquele bilionário Tim Trapper, que ele dá conta de que a BTC ela vai crescer e vai sofrer um Sputnik entre 1 milhão de dólares e 10 milhões de dólares quando efetivamente a inteligência artificial aportar na tecnologia blockchain, o que deve acontecer a partir do próximo ano, já que isso está evoluindo rapidamente. Exatamente como a internet. A internet surgiu, num primeiro momento era só one way, né? Simplesmente a gente lia páginas carregadas e sem nenhum nível de interação. Num segundo momento houve a interação, num terceiro momento a inteligência artificial surgiu na internet. Agora, isso na Web 2, isso. Agora, na Web 3, isso já está acontecendo muito rapidamente, essa revolução já está se desdobrando. Então, vai ser muito mais fácil para a BTC pular de 10 milhões de dólares em direção a 1 bilhão de dólares, com B de bola, do que sair agora desse patamar de 10 mil para 100 mil e de 100 mil para 1 milhão, porque é justamente aqui que a gente vai pavimentar não só a questão regulatória, mas a própria chegada da inteligência artificial nas blockchains, que vai sim exponenciar o uso da tecnologia e a própria cotação da BTC. No gráfico diário, a gente está desenhando um candle com um corpo real ínfimo, muito tímido. A gente ontem desenhou um corpo real comprador, agora um corpo real levemente vendedor. Já já a gente deve promover a incursão para dentro do canal de Keltner e buscar a mediana ali na altura de 18.100, que está se confundindo aqui
com a nuvem de Shimoku na projeção de 26 períodos. Então é a nossa resistência mais imediata a partir de segunda-feira, quando provavelmente o bico dessa figura triangular aqui vai estressar o interior do canal de Keltner. No intraday, a BTC está um reloginho suíço. Ontem ficou só um sinal aberto, o Matic já está quase fechando, bateu na lower, voltou para ver o up, o outro sinal fechou na madrugada e a Matic já vai fechar, também já está migrando para a banda superior da sua respectiva banda de VWAP no intraday, vai ser lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o bilionário Tim Draper diz que um catalisador vai promover uma explosão de 1.400% no preço da BTC, que vai levá-la para um patamar acima de $250 mil por uma simples BTC. E esse catalisador é a chegada da inteligência artificial à tecnologia blockchain. E outra, ele diz que a expansão da BTC em termos de usuários, o espectro de usuários, tá muito. Tem muita relação com a teoria das redes, ou seja, segundo a teoria das redes, o valor de uma rede tem relação direta com a quantidade de usuários conectados. E como a base de usuários da BTC aumenta exponencialmente, o próprio valor da rede em si vai aumentar exponencialmente. E a chegada da inteligência artificial ao mundo cripto vai sim ser um catalisador que vai promover a explosão da cotação da BTC. E na Coreia do Sul, o governo sul-coreano apreende $104 milhões do cofundador da Terra, o Dukong, que segue foragido. E o CEO da Binance, o CZ, chamou o Sam Bankman-Fried de psicopata. Eles tinham uma rixa saudável antes do colapso da FTX. Eles de vez em quando apareciam juntos, mas o fato é que o Bankman-Fried pediu ajuda ao CEO da Binance, ele avaliou a contabilidade da FTX e correu, viu que aquilo era uma zona e não salvou a FTX. A FTX, como a gente sabe, colapsou, quebrou e agora os dois estão se espetando nas redes sociais, vamos colocar assim. Na capa do The Wall Street Journal, uma reportagem bizarra sobre o dia a dia de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, da Alameda Research, e o colega deles, o Gary Wang, que também foi cofundador da FTX, já que eles compraram uma mansão nas Bahamas, viveram juntos, trabalharam juntos. Alguns dizem que houve até relação sexual entre todos eles. Perderam bilhões juntos dentro de uma bizarra rotina em que a FTX era uma aglomeração indisciplinada de entidades corporativas, ativos de clientes e o próprio Bankman-Fried, que simplesmente transformou aquilo numa grande zona contábil que nem os administradores judiciais conseguem destrinchar. E Elizabeth Holmes, a fundadora da startup de exames sanguíneos, a Theranos, foi condenada por fraude a 11 anos de prisão. Ela, que já foi considerada o Steve Jobs da medicina, acabou sendo condenada por enganar os investidores acerca de uma suposta super tecnologia envolvendo exames sanguíneos. Enfim, ela é o Sam Bankman-Fried da saúde. E na capa da Fox Business, Sam Bankman-Fried também foi doador para republicanos. Segundo o Bankman-Fried, ele tinha um dever de doar para políticos. Ninguém sabe de onde vem essa obsessão do Bankman-Fried por fazer tantas doações para políticos, mas o Elon Musk diz que essas doações cirúrgicas podem livrá-lo da cadeia. Enfim, pessoal, os noticiários ainda só falam da FTX. A BTC vai se recuperando desse período de rescaldo pós-colapso da FTX. No intraday, a BTC está um reloginho, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. O crash da FTX só reforça a nossa necessidade de autocustódia, de fazermos o dever de casa, de preservarmos os nossos ativos criptos em wallets onde nós detemos as private keys, not your coins, ou seja, nós temos o dever
de autocustodiar os nossos ativos criptos, não confiando em terceiros. E quem quiser aprender tudo sobre isso, vale muito a pena assinar o curso de autocustódia no link contido na descrição do vídeo abaixo. Daqui a pouco eu volto para analisar ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.